Uma boa tarde a todos. Novamente o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estamos abordando o capítulo 11, Incertezas e Busca Psicológica, do livro Amor, Imbatível Amor. Sempre recomendando àqueles que nos acompanham poderem adquirir a obra para terem toda a leitura e análise do conteúdo, já que aqui nós apenas abordamos alguns tópicos de cada capítulo que nos chama mais a atenção. E também sempre esclarecemos que os estudos anteriores você encontra no nosso canal no YouTube, onde você pode acessar, assistir, deixar inclusive alguma dúvida ou pergunta que nós procuraremos responder. Vamos então para a nossa introdução, fazendo uma análise de um trecho de uma mensagem de Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Extraímos esse parágrafo. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. O sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Emmanuel aqui nos convida a reflexões profundas sobre as experiências que nos são apresentadas e com as quais trilhamos no mundo de provas e expiações, como é a Terra, aonde um campo imenso de situações temporárias e transitórias, ora nos envolve de forma positiva e feliz, outras vezes de forma desastrosa, agressiva. Esse é um mundo, como Emmanuel aqui coloca, onde a presença do êxito e do insucesso são taças, são circunstâncias que, mesmo possuindo elementos tão diversos, se adaptam às finalidades sublimes. E a finalidade maior é a nossa caminhada evolutiva, o nosso progresso, o despertar da nossa consciência de imortalidade da alma, como temos estudado aqui nessas aulas das obras de Joana de Ângeles. E fechando essa compreensão, Emmanuel lembra que para aquele que está habilitado a bem compreender as finalidades, os objetivos maiores da vida, ocorrerá aquilo que ele coloca na figura do sábio, que sabe extrair da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo de aprendizagem, de trabalho incentivador do seu progresso espiritual, da sua consciência cada vez mais iluminada e atenta à harmonia com os objetivos sublimes das leis divinas. E com esse rápido comentário, vamos ao nosso estudo de hoje, do capítulo 11, Incertezas e Busca Psicológica. Não se pode fugir das próprias heranças interiores, que se apresentam como impulsos, necessidades, motivações, para o correto sentido existencial. Por essa razão, a predominância das paixões dissolventes sustenta o fenômeno do estacionamento. Reiteradas vezes, no estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, nós estaremos trabalhando enfoques variados sob a percepção e o entendimento nosso da realidade que constitui o nosso espírito, que traz um campo vasto de experiências,
de aprendizagens, de erros, de desacertos, de vícios e de desequilíbrios do nosso passado reencarnatório. São as heranças interiores que nós trazemos. E há inúmeros estados de conflitos, de desequilíbrios psíquicos, emocionais, que surgem na nossa experiência encarnatória atual, que guarda raízes com esse passado. E por isso aqui é colocado que se apresentam como impulsos, necessidades, motivações, mas é para o correto sentido existencial, ou pelo menos deveria ser. Naturalmente isso acontece à medida em que, nos percebendo na realidade de espírito imortal, como é colocado pela doutrina espírita, e passando a um início de uma maturidade do senso psicológico, do entendimento e da valorização dos reais objetivos da vida, nós iremos encaminhando em um trabalho de autodescobrimento, de reforma íntima, de sensibilização às virtudes, aos valores do bem, o êxito em cima de experiências e circunstâncias do nosso passado que passam a ser ressignificadas, transcendidas, superadas. Por essa razão, a predominância das paixões dissolventes sustenta o fenômeno do estacionamento. Quando nós não temos essas aberturas que nos são oferecidas pelo conhecimento da vida espiritual e pelos incentivos de despertamento do nosso eu profundo, como temos tido na doutrina espírita e nesses estudos da série psicológica, quando não se tem isso, é comum estabelecer-se na conduta e na vida da grande maioria das pessoas o que aqui é colocado como fenômeno de estacionamento. Ora, Emmanuel, André Luiz, os espíritos que vieram trazer um conteúdo valoríssimo para nós nas obras de Francisco Cândido Xavier, deixam bem assinalados de que milhões de espíritos encarnam e desencarnam sem a menor noção de espiritualidade. Dentro desse fenômeno de estacionamento, aonde a presença predominante do automatismo, da inconsciência espiritual, estabelecida na busca apenas da satisfação dos instintos e de necessidades temporárias e materiais, faculta com que o espírito entre na encarnação e saia dela com aproveitamento mínimo, no verdadeiro fenômeno de estacionamento. Ascender, no entanto, psicologicamente, mediante o amadurecimento interior e o controle dos sentimentos, torna-se-lhe de impostergável necessidade, de necessidade inadiável, que nós temos que trabalhar ao máximo agora, nessa oportunidade que a misericórdia divina nos concede de estarmos reencarnados em pleno desenvolvimento do Consolador prometido por Jesus e com todo um campo imenso de trabalho, de utilização para o despertamento espiritual nosso. Então, ascender, evoluir, acelerar nosso processo evolutivo, mediante o amadurecimento interior e o controle dos sentimentos, entendamos aqui como o trabalho de aquisição do espírito de se impor sob a matéria, sob o corpo físico, sob as emoções, sob os sentimentos e sob o pensamento. Porque o grande cume
de esforço e de caminhada evolutiva nossa vai levar a isso. A pensamento, sentimento e emoção está subordinado à vontade do nosso espírito, da nossa individualidade. O indivíduo psicologicamente desajustado procura massificar-se, de forma a não ter que enfrentar os desafios que lhes são necessários para o crescimento íntimo, arrastando inexoravelmente a desidentificação à vulgaridade. Infelizmente é assim que acontece com a grande maioria de espíritos encarnados ou desencarnados, que por não estarem ainda amadurecidos para o despertamento espiritual, massificam-se, de tal maneira a compor um quadro de objetivos ou de metas na vida que é aquele imposto pela sociedade materialista, com todos os seus intricados meios de felicidade ilusória, arrastando inexoravelmente a desidentificação e a vulgaridade. É o que faz com que muita gente, infelizmente, tome atitudes, decisões, levado pela influência dos outros, pelas imposições de uma sociedade materialista, imediatista e hedonista, como nos diz Joana de Ângeles, visando exclusivamente as satisfações imediatas, o prazer passageiro, e esquecido de trabalhar o seu ser imortal, o despertamento da sua consciência, o único meio real de lhe propiciar verdadeira felicidade e plenitude. Na massificação, o que importa é a ausência de problemas, como se toda a vida pudesse ser avaliada pelos divertimentos, pelos risos artificiais, pela leviandade. É muita gente, muitos jovens, muitas pessoas que, envolvidas profundamente pela influência materialista, acha que a vida no corpo é uma fuga desesperada em busca das satisfações físicas, aonde se tornam escravas de divertimentos, de finais de semanas, de uma série de propostas que são apresentadas como um verdadeiro anestésico às suas reais necessidades espirituais. E essas pessoas, na sua grande maioria, passam pela vida sem de fato ter vivido. Numa sequência de atitudes e de atividades onde a presença do automatismo, da inconsciência, de agir pelo que é colocado como ideal pela sociedade, afastando-se de uma forma intencional ou não dos reais objetivos que lhe trouxeram a reencarnação. O indivíduo está fadado à sua realidade superior, que o caracterizará como ser pleno, sem inquietações, nem tormentos, porquanto a vida se lhe deve apresentar com o sentido de libertação de qualquer constrangimento. Quando Joana coloca aqui no início que o indivíduo, cada uma das criaturas humanas, está fadada, está destinada à sua realidade superior, que o caracterizará como ser pleno, o despertamento da sua consciência. Isso acontecerá com todos. A questão é que
acelerar o processo, retardar ou entrar numa fase de estacionamento é decisão do livre-arbítrio de cada um de nós. Mas, invariavelmente, todos nós hamos de despertar, né, e de trabalhar a realidade espiritual que jaz latente dentro de cada um de nós, em termos de identificação com o Cristo interno. Porquanto a vida se lhe deve apresentar com sentido de libertação de qualquer constrangimento. Essa meta maior e esse alvo serão alcançados por todos, mas invariavelmente dependerá de cada um de nós o processo ser mais demorado ou menos demorado, mais planificador ou mais cheio de problemas, de inquietações e de dores. Há impulsos poderosos que procedem do self e não podem ser ignorados. Surgem inesperadamente e cada qual dá-se conta da sua individualidade, da sua personalidade, das suas próprias aspirações. Então, em cada um de nós, vai chegando o momento em que esses impulsos poderosos que procedem do self, do eu profundo, do si, não poderão mais ser ignorados. É aquela fase na qual nós começamos a perceber que os prazeres do corpo, as satisfações do mundo material, não mais nos felicitam. E começamos também a perceber o engano que há por trás de tudo isso. As aberturas para o despertamento do self começam a se apresentar. E neste momento em diante, elas não podem ou não devem ser ignoradas. Porque nós estaremos sendo chamados à conquista de novos patamares, de degraus mais elevados, no entendimento, na percepção da vida e no usufruto das realidades transcendentais criadas por Deus e para as quais é necessário um despertamento espiritual em nós para percebê-las e usufruí-las. Surgem inesperadamente e cada qual dá-se conta da sua individualidade, da sua personalidade, das suas próprias aspirações. Então, esse trabalho de despertamento espiritual, que mais cedo ou mais tarde vai acontecendo com cada um de nós, vai paulatinamente possibilitando-nos separar eu, espírito, individualidade, da personalidade que estou me apresentando atualmente, né, dos valores que antes eu aspirava, desejava na vida material e que agora passam por processo de mudança, ajudando-me a perceber mais como espírito que entra no corpo e sai do corpo, numa caminhada de um processo evolutivo, aonde nós somos chamados a abandonar as cascas, desde o corpo físico, as cascas das personalidades que já nos apresentamos na Terra, e vamos trabalhando de uma forma ímpar a percepção da individualidade. Essa individualidade que está sempre em processo de aprimoramento, de identificação com o eu profundo, do despertamento do self. A partir de então, apresentam-se o despertar da consciência, a alteração de padrões
e de aspirações, contribuindo para a libertação da ganga aflitiva. Aqui tem alguns pontos bem interessantes para compartilharmos, algumas observações. A partir desse ponto no qual o amadurecimento espiritual, através desse despertamento da consciência em nós, vai assinalando de uma forma mais nítida essa mudança de padrões e de aspirações. Interessante é quando Joana coloca aqui, contribuindo para a libertação da ganga aflitiva. Essa ganga aflitiva é o conjunto das ansiedades, das preocupações, dos estados de desarmonia psíquica que sempre marcaram a nós no passado e que sempre estabeleceram uma carga de infelicidade e de sofrimento que nós arrastamos de muitas encarnações. Agora, essa ganga aflitiva tem que ser deixada de lado, superada, transcendida. E essa mudança de padrões de valores, de aspirações, é muito significativa nesse trabalho, porque nós iremos percebendo que determinadas situações que antes, quando vivenciávamos, nos causava desgosto, nos causava tristeza, nos deixava magoados. Agora, ao enfrentar aquelas situações que antes nos desgastavam tanto, nós conseguimos nos perceber separado delas. Mesmo quando as energias negativas ou desequilibradas de outras pessoas estão presentes em determinadas situações que viemos a vivenciar, nós conseguimos estabelecer barreiras, fronteiras entre as emissões mentais, verbais, físicas de alguém e a sintonia de receptividade que nós não mais ofereceremos. Então, é essa a libertação da ganga aflitiva, aonde o justo senso de valor e de responsabilidade que cada um de nós tem para consigo mesmo não vai permitir que desequilíbrios e problemas dos outros nos causem desequilíbrio. Como é bom e planificador a libertação dessa ganga aflitiva. Porque na maioria das pessoas representam um grande campo de aflições durante toda a vida. Por não terem tido essa oportunidade que nós estamos tendo de ir trabalhando o despertamento da nossa consciência e tendo uma vida de mais equilíbrio e de plenitude, mesmo estando encarnado no mundo de provas e expiações. Mesmo tendo que lidar todo dia com informações ou com pessoas desequilibradas. Mas agora elas não nos causarão mais essa carga de aflição desnecessária que antes puxávamos para cima de nós. O ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos. Antes, porém, sensibilizado, de forma a poder contribuir para atenuar os danos quando ocorrerem. Entendamos bem aqui esse diferencial. O ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos. Os acontecimentos, as circunstâncias e as situações da vida que antes poderiam causar
aflições, agora não mais nos afetam. Mas isso não significa que eles não sejam percebidos. Porque em seguida Joana diz, antes, porém, sensibilizado, ele percebe o que houve. Mas sensibilizado de forma a poder contribuir para atenuar os danos quando ocorrerem. De forma a poder contribuir para atenuar os danos quando ocorrerem, é justamente para preencher aquela fase na qual, nesse trabalho de conquista psicológica saudável, nós recebemos das situações ou das pessoas uma carga que a princípio não foi saudavelmente bloqueada. E ela nos afetou. Mas afetou pouco. Nós nos sensibilizamos àquilo. Mas aí de imediato vem a nós, na nossa consciência, a utilização de instrumentos de atenuação. São aqueles, por exemplo, que advêm do uso da prece, ou que advém naquele momento no qual nós, em termos de advertência, somos chamados a dirigir o pensamento fora daquele foco minado que nos tinha sido trazido. De tal maneira a não abrir campo de sintonia que se tornaria delituosa e nos faria mal. O enfrentamento social, como expressão de desafios existenciais, faz parte do processo de crescimento moral e de autorrealização, que propelem ao autoencontro, quando então o direcionamento da vida física se faz com real equilíbrio. Então, esses instrumentos que estão sendo oferecidos pela doutrina espírita, por esse estudo da psicologia de Joana de Ângeles, nos habilita a estarmos prontos aos enfrentamentos sociais. Nós não iremos nos omitir dele, dos conflitos que ele nos traz, como expressão de desafios existenciais, e que faz parte do processo de crescimento moral e de autorrealização. Então a doutrina espírita ela nos habilita a estarmos com os instrumentos indispensáveis à atuação no meio social, em qualquer área religiosa, do trabalho, da vida comunitária, mas de forma a nos promover em termos de autorrealização, pela forma a qual estaremos agora atuando nesse enfrentamento. Não mais nos perturbando, nos revoltando, nos contrariando, ou ficando tristes quando a mágoa, o desvalor, a ingratidão surgem em nosso caminho. Não. Agora todo esse campo de situações e de desafios da vida social estarão sendo trabalhados positivamente. Estarão sendo elementos que enriquecerão esse despertamento do eu profundo, propelindo ao autoencontro, estimulando a que cada vez mais nós estejamos nos conhecendo melhor. Quando então o direcionamento da vida física se faz com real equilíbrio, que é o que todos nós queremos. Então, está no mundo de provas e expiações, cheio de desafios,
de problemas, de situações inesperadas e difíceis, mas estarmos espiritualmente habilitados a trabalhar todos, utilizando-os como mecanismo de promoção espiritual nossa. Tal como nos referimos na introdução desse estudo, naquela análise do Espírito Emmanuel, sobre o sábio que sabe trabalhar a alegria e a dor, a facilidade ou a dificuldade, usando-os todas como mecanismo de crescimento. E aqui o último slide do nosso estudo dessa tarde. Todo indivíduo que se harmoniza interiormente deixa que surja a sua realidade emocional, superando o desajustamento que aturde a sociedade e tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar. Então, esse trabalho de harmonização interior em nós e que depende de nós é o que efetivamente e de forma eficaz resolve as problemáticas desse mundo de provas e expiações em que estamos e que é rico de material para que acordemos espiritualmente. Agora mesmo, em plena pandemia do coronavírus, essa circunstância do coronavírus, ela é muito provocativa ao despertamento espiritual. A nos percebermos quebrando as identificações com o corpo tão transitório e tão frágil e estabelecendo padrões de equilíbrio mental, emocional e, consequentemente, físico, que irão, inclusive, nos fortalecendo em termos de defesas imunológicas. Como é importante todo esse trabalho. Então, finalizando aqui, quando Joana diz, superando o desajustamento que aturde a sociedade. Aturde porque essa sociedade é materialista, imediatista, tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar. É isso que todos nós somos convidados. Quero lembrar a todos que esse vídeo depois estará no nosso canal no YouTube. Aqueles que puderem compartilhar, agradecemos. Até o próximo estudo, uma boa tarde.